Meu irmão, a gente já viu aí é, algumas coisas já, os 24 anciãos e as 12 tribos, 12 apóstolos, né? Falta que eu disse aqui no PowerPoint para colocar a imagem certa aqui, que forma o povo de Deus. Então está aí o povo de Deus representado aí por esses 24 anciãos. Mostrei para vocês a estrutura entre o capítulo 4 e o capítulo 5, mostrando que no capítulo 4 mostra o Pai assentado no trono, e também no capítulo 5 o Pai continua sendo o centro ali, assentado no trono. As criaturas aparecem no capítulo 4, aparecem no capítulo 5, os 24 anciãos aparecem também nos dois capítulos, e eles, os 24 anciãos e as criaturas, se prostram diante do Pai e diante do Cordeiro, o que demonstra que o Senhor Jesus tem a mesma autoridade que o Pai e é tão Deus quanto o Pai. Isso é uma demonstração da sua divindade. Aqui nós começamos a ver, a questão são usadas três formas que representam Cristo na visão de João. Dona Leonis, está ouvindo a gente agora? Está ouvindo, Dona Leonis? Faz assim para nós. Acho que ela não está ouvindo. Está ouvindo, Leandro? Já conseguiu falar com ela? Não? Então vamos lá, depois eu vou ver o que dá. Aí o que isso quer dizer, né? Que Jesus é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, e é apresentado como cordeiro também. Três aspectos importantes. Antes, a gente viu aqui também isso, precisamos ver o que vem antes. Na mão direita, a questão do livro Sete Selos, escrito por dentro e por fora, que mostra que ele não pode ser acrescentado nada, não pode, né, ninguém pode abrir porque é selado pelo Senhor, então só alguém com autoridade para poder fazer isso. E aí eu comparei, mostrei aqui esse livro em Ezequiel, tem as descrições muito semelhantes. Depois vimos aqui outros pontos aqui, que o rolo foi escrito por Deus e não pelo homem, algumas aplicações rápidas. Estou passando rápido porque a gente já viu isso. O que está escrito preenche todo o livro, por dentro e por fora, logo não pode ser acrescentado. Os 7 selos representam a perfeição desses decretos, o número 7 sempre aparece nesse sentido de completa, algo perfeito, e é o que aparece aqui. O desafio que o anjo faz aí no verso 2, que com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos, eu fiz aquela comparação com o Salmo 15 e o Salmo 24, que a gente viu lá, que as perguntas são semelhantes, né? Quem há de subir, quem há de permanecer no Santo Monte, e aí nós vimos lá que as qualificações para isso, somente Cristo poderia, de fato. Até aqui tranquilo, irmãos? É só uma revisãozinha, né? Podemos continuar, né? Aí, quem é que subiu ao monte do Senhor? Aí nós vimos que Moisés subiu ao monte com as tábuas, para pegar as tábuas, e elas foram escritas por dentro e por dentro e por fora não, dos dois lados, né, conforme em Êxodo 32, e para não ter nenhum acréscimo à lei de Deus, e é o próprio Deus quem escreveu. E agora nós temos a consumação, que é o próprio Cristo, que foi tipificado por Moisés, que vai agora pegar o livro dos 7 selos. Está chegando mais gente que a Vanessa, né? E então a gente viu isso aí. Deixa eu só ver se ela vai conseguir conectar aqui. A dona Leonice está conectando o áudio agora, né? Mas aqui, enquanto elas estão conectando aí, irmãos, tem algum comentário, alguma dúvida? Vanessa, está ouvindo, Vanessa? Leonice também, agora tem um microfone lá aparecendo. Né? Vamos continuar aqui, depois a gente vê se elas... O choro de João, né, o verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Aí nós vemos que a razão do choro de João é que o livro não podia ser aberto,
então não podia ser executado. Tem uma questão no chat aqui. A Vanessa. Deixa eu só. A Vanessa está no chat aqui. Está ouvindo. Muito bem, Vanessa. Obrigado. Então, se está ouvindo, não precisa nem escrever. Está ouvindo aí? Seja bem-vinda. Já está ouvindo, mas não consegue falar. O importante é que ela está ouvindo. Vamos lá. Então, o que nós vemos aqui é que João está chorando porque não há quem possa abrir. E se ninguém abrir, então não tem como executar o plano redentor. E aí, a pergunta é que não, a questão é que ninguém foi digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. A gente tratou isso na última aula. E qual a razão desse choro, né? Eu mostrei aí, é isso que eu acabei de falar. Mas aí João vai ser consolado. Versículo 4 e 5. Eu pedi o Leandro que leia aí, por favor. Minha garganta está ruim. 4 e 5. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Muito bem. Então, irmãos, o que nós temos aqui é as razões pelas quais o ancião de dias diz a João que ele não deveria chorar. E a primeira razão que ele coloca aqui é: eis que o leão da tribo de Judá. O aspecto é esse. Segundo, a raiz de Davi. Ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Vamos ver então o que isso quer dizer. Primeiro, a questão de ser ele o leão da tribo de Judá. Eu cito aqui o texto de Gênesis 49, verso 9 a 10, onde nós temos, naquele texto, isso aqui é para o Leandro enxergar melhor, né? Está muito distante para ele enxergar. Tá bom assim, Leandro? Eu vou dar mais um zoom para ficar melhor para você. Assim fica melhor, né? Esse texto aqui é quando Jacó vai abençoar os filhos, que depois formariam as 12 tribos, e ele chama Judá. E diz que Judá é o leãozinho da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. E aí nós vemos que na antiguidade o leão sempre foi usado, até hoje, né, como um sinal de realeza, de majestade. Os reis da antiguidade utilizavam bastante a figura do leão nos tronos, nos símbolos que eles tinham, né, dos seus reinos, e o leão sempre foi visto dessa forma, como um símbolo de autoridade, de realeza. Agora, o cetro, lá o texto diz aqui, a gente pode observar, ele fala também que o cetro não se arredará de Judá. O cetro tem a ver com o governo, tem a ver com a realeza, ali faltou um R, tem a ver com a realeza, ou seja, a realeza, o governo não vai se afastar da casa de Judá. Veja, isso é muito antes de Davi, e aqui já havia a promessa de um reino a partir de Judá, e aí fala dessa realeza a partir do cetro e a partir também do símbolo da realeza, que é o caso é o leão. Aí você tem aqui essa questão, né, até que venha Siló. Esse Siló aqui, aí tem uma coisa interessante aqui também, né? O cetro não vai se arredar de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Então há uma promessa dessa continuidade de reino até que venha esse Siló. O que seria isso aí? A ideia de Siló é até que venha aquele que é digno, ou aquele que é digno de tributo. Se a gente olhar em Apocalipse, a gente vai ver que o Senhor Jesus recebe tributos. Aquele que recebe tributos é aquele que é rei sobre os demais reis. Ele é rei dos reis. Então, a profecia ali, com a promessa de Jacó sobre
Judá, envolvia a questão desse rei, da casa de Judá, da tribo de Judá, sair um rei, desse rei ser como um leão e ter um cetro, que é um governo, e que esse governo vai governar outros governos, porque esses outros governos vão tributar a ele, vão oferecer tributos a ele. Veja quantas coisas tem nessa primeira parte aí de Gênesis. E aí, quando ele fala que ele é leão da tribo de Judá, então ele está referindo-se, a figura é mais diretamente ligada a essa questão da bênção, a Regina está querendo entrar, da bênção que Jacó deu sobre o Judá. Então, nós temos aqui, então, primeira coisa, vamos juntar as peças. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá. Vamos esquecer a raiz de Davi por enquanto, vamos ligar. Eis que o leão da tribo de Judá venceu, né, para abrir o livro. Ou seja, o rei venceu para abrir. O Senhor, Siló chegou. Aquele que é digno de tributos, de receber tributos, ele chegou, ele venceu para abrir os 7 selos. É mais ou menos assim que Regiane está chegando aí. Está claro, irmãos, aqui? Beleza? Continuemos, então, aqui um pouco mais. Segunda razão aí, raiz de Davi. Ele fala leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Veja que agora ele vai especificando mais. Ele não só fala que ele é de Judá, mas ele também, esse que haverá de vir, no caso lá de Gênesis, né? E agora falando aqui do cumprimento, é aquele que não só haveria de vir, mas aquele também que é da casa de Davi. Ele é raiz de Davi. E aí é uma clara referência a 2 Samuel 7,16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. A dinastia davídica, ela sobreviveu 400 anos, mais ou menos. Mas ela não é uma dinastia para sempre. Se a gente fosse pegar esse texto, fôssemos judeus, e o judeu espera que alguém da casa de Davi venha para ressuscitar o reino de Davi para que ele dure por mais tempo, né? Mas não é isso que o texto quer prometer. Ele está houve o aspecto duradouro do reino de Davi? Houve. E eu pergunto para vocês agora, por que houve o reino de Davi durou tanto tempo em relação aos outros reinos? Por exemplo, no Reino do Norte, haviam reinos que duravam dias, dinastias que acabavam, entrava e saía outro e tal. E por que isso ocorreu, na opinião de vocês? Por que o reino de Davi ele durou tanto tempo e, ao mesmo tempo, não cumpriu isso que está aí ainda? Será que é por causa da promessa do Messias? A Regina chegou arrebentando já, hein? É por causa da promessa do Messias? Tá, fundamenta mais aí. Pensar. Alguém mais? A promessa e duração dos reinos, ela está condicionada em Deuteronômio 28 também, né? Deuteronômio 28, uma das promessas, uma das maldições é que viria outros povos e aniquilariam o povo de Israel. Mas como você explicaria que alguns filhos de Davi foram piores do que do Reino do Norte? No Reino do Norte, os 19 reis que tiveram no norte foram todos maus. Uhum. E no Reino do Sul, no Reino de Judá, em Jerusalém, quando havia os reis bons, Deus aplacava a sua ira e abençoava a nação.
E quando havia os reis maus, Deus vinha com as maldições. Então, Mas não tirava o reino. não tirava o reino. E qual foi o último rei de Judá? Foi bom ou foi mal? Apertou, hein? Josias foi um rei muito bom. E ele fez uma reforma na nação toda. Mas não adiantou. Deus pesou a mão do mesmo jeito. Vamos pensar então dentro do que vocês falaram. Para que o reino de Cristo, que é eterno, fosse devidamente tipificado no Antigo Testamento, era necessário que tivesse um reino modelo. Então você vai ter Davi, né, que é o cabeça desse reino, é o início desse reino, e você vai ter Salomão, que é um exemplo de reino próspero, que apresenta... Até é possível fazermos uma tipologia aí, eu até perguntei um dia o Ellerson sobre isso, ele ficou assim, pode ser. Então, você pegar o período do reinado de Davi, tem muito a ver com o período de humilhação de Cristo. Ele é perseguido pelos inimigos, ele passa por várias coisas injustamente e tal. E aí, quando ele estabelece o reino dele no final, lá, e consegue unir as tribos e tal, e aí você tem depois o período de Salomão, que é um período sem guerra, onde teve mais prosperidade no reino. Aí tem muito a ver com o período assim da consumação, né, do reino de Cristo. Mas o reino de Davi durou tanto tempo e tendo reis bons e ruins, e é de fato, como o Leandro colocou, realmente muitas vezes ocorreram de Deus pesar a mão. Eu estava até fazendo hoje uma devocional vendo aqui questão de Manassés, né? Manassés, ele era filho da descendência de Davi, em Segundo Crônicas, e o cara era tão terrível que até os filhos dele ele sacrificou aos deuses, passou eles no fogo. Ô, Regiano, eu tenho que cortar o seu microfone um pouquinho. Até os filhos ele passou pelo fogo. Ele colocou até deuses dentro do templo. E aí o que Deus fez? Deus permitiu que a Síria dominasse ele, e aí ele se humilhou perante Deus, se arrependeu realmente. Quando ele voltou para Judá, ele aí não cometeu os mesmos erros, que realmente ele se arrependeu, Deus perdoou ele, mas ele colheu consequência. Aí vem o Amon, que era o filho dele, e o Amon faz pior que o pai, faz igual o pai, só que ele não se humilha perante o Senhor. E aí Deus pesa a mão dele. Aí vem Josias. Aí o rei Josias pega o rabo do foguete, né? Porque ele pega Deus já pesando a mão já por tanta desobediência, embora ele tenha sido um homem fiel ao Senhor e tenha ali vivido um despertamento da nação, mas ele realmente, não é que ele seja o último, como eu coloquei, mas ele é um dos últimos aqui a ser obediente a Deus, e ele mesmo assim ainda sofre as consequências. Depois tem Joacás, tem Joaquim, mas esses Zedequias não tem tanta importância assim. Mas o fato, irmãos, é que esse reino tinha que ser um reino de uma permanência duradoura aí, para mostrar, apontar para aquilo que seria eterno. Então você tem uma prévia nos reinos, no reino de Davi, na casa de Davi, para apontar para isso. Imagine só, como que, se fosse um reinado de Davi, da casa de Davi, fosse um reino curto, medíocre, por poucos reis e por pouco tempo. Seria ridículo dizer que desse reino insignificante sairia alguém que seria rei eternamente. Então tinha que ser algo que marcasse a nação e que realmente preparasse para que a vinda do Senhor pudesse ocorrer. Mais ou menos que dentro do que a Regina também falou. Está claro, os irmãos? Vamos continuar aqui um pouquinho mais.
Então é a promessa de um reino eterno que o ancião de dias mostra a João, que se cumpriu em Cristo. Somente Jesus que tem toda a autoridade no céu e na terra como nosso mediador. É por isso que ele fala lá, quando ele vai ser assunto aos céus, que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Aqui o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, de 9 a 11, diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Veja, lembra de Siló lá? A ele, aquele que é digno de receber tributos, é rei dos reis. Então o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existe aqui, de fato, uma referência à adoração a Cristo como sendo o próprio Deus, né, segundo a pessoa da Trindade. Mas entendo que também é possível a gente enxergar, uma vez que Paulo está falando nesse contexto, ele falava da sua humilhação, ele falou em Filipenses 2, no verso 5 ao 10, ele fala da humilhação de Cristo, e aqui ele fala da exaltação. Então ele está enfatizando a questão da mediação de Cristo. Deixa eu ver se dá certo fazer um negócio aqui. Apareceu uma tela diferente de PowerPoint? Não? Não. Então, peraí. Tem que compartilhar aqui. Peraí. Agora apareceu, né? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Vou tentar... Essa aqui eu descobri hoje, esse negócio aqui. Então, vamos imaginar aqui. Adão, esse risco aqui faz com que Adão, tá? Ele tinha que dominar a terra. E ele não dominou, o seu domínio era para dominar a terra representando Deus. A imagem de Deus em Adão é uma representação do domínio de Deus. Agora, Cristo, exaltado, ele agora, como segundo Adão, foi dada a ele a autoridade para dominar a terra como um todo. Vamos olhar aquele texto lá que Paulo fala. Voltou a tela do PDF ou não? Tem que mudar lá de novo. Está lá naquela tela ainda? Vamos pensar aqui. Voltou, né, a tela do PDF? Não? Não voltou? Espera aí. Então, deixa eu ver aqui. Não voltou aqui para Filipenses? Agora sim, né? Vamos lá. Deus, o Pai, o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome dele se dobre todo o joelho. Tem um aspecto, sim, de que todo joelho dobre diante dele como sendo o próprio Deus encarnado, mas tem um aspecto também aqui de autoridade sobre todas as coisas, como sendo o segundo Adão, sobre aquele que vai dominar todas as coisas. A sua exaltação envolve também esse aspecto de que ele é o mediador e o segundo Adão, que vai cumprir plenamente aquilo que Adão não cumpriu porque não passou pela prova. Lembra que a gente trabalhou em antropologia bíblica, que Adão era perfeito, mas ele ainda tinha que passar pela prova para ter plenitude de vida, daquilo que Deus havia preparado. Então, aqui nós temos Cristo já tendo passado por essa prova, e ele vai dominar sobre todas as coisas. E aí, então, esse domínio de Cristo é o nosso domínio também sobre toda a criação. É por isso que alguns entendem, já falei para vocês na aula de antropologia, de que podemos entender assim alguns aspectos das ações de Cristo no período da humilhação, como sendo também apontando para aquilo que nós iremos fazer na consumação, como, por exemplo, andar sobre as águas, domínio sobre a criação de modo extraordinário, a questão da manipulação do tempo e espaço quando ele é ressuscitado. São coisas que realmente sugerem que a gente vai ter
essas condições, todas elas feitas para a glória dele. Esse domínio é algo muito grande, muito alto. Então, essa questão da raiz de Davi também está claro, né, irmãos? Acho que está tranquilo, né? Vamos voltar lá em Apocalipse. Aí nós estamos agora no verso 6 de Apocalipse. Ter participação de vocês aí na aula. Pedir a Regiane ler para nós, Regiane, por favor. Pastor, tá um pouco barulho aqui, criança, cachorro. Então tá bom, então corta o microfone. Tá. Mas pode falar quando você quiser, viu? Pedir a Ju, então. Ju, lê para nós, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Muito bem. Então nós temos aqui, ele vê agora, observem que existem 3 figuras aí, mas 3 representações aí de Cristo. Ele primeiro assim, o ancião diz que ele fala dos atributos daquele que venceu, né? Que é o leão e raiz de Davi. E ele não aparece ali como leão, ele aparece como cordeiro, certo? Ele é falado sobre os atributos dele como vencedor, como o leão que venceu e a raiz de Davi, da tribo de Judá e da casa de Davi. Venceu para abrir. Por que isso? Para mostrar que somente alguém com autoridade real poderia pegar o livro da mão do Rei dos Reis, né, do Senhor, do Pai. Então ele fala dos atributos de Cristo como sendo aquele que é digno. Qual era a pergunta do anjo? Quem é digno de pegar? Ele diz, olha, o digno de pegar, os atributos dele são estes, João. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele tem esses atributos e ele venceu e ele é digno para abrir esse livro, de pegar esse livro e abri-lo. Agora, o verso 6 nos dá a entender claramente que João não tinha visto Cristo ainda. Certo? Agora ele diz aqui, então, diante disso, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes. Ele vê agora no meio do trono. Quer dizer, o que é descrito lá no capítulo 4 sobre o trono e também no capítulo 5, sempre ao redor do trono estão os anciãos, ao redor do trono está isso, ao redor do trono, mas no meio do trono não tinha nada a não ser o Pai. Está o Pai, e agora no meio do trono, um dos 4 seres viventes, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como sendo, ele está no centro de tudo, né? Um cordeiro como tendo sido morto. Então, esse aspecto aqui é importante. Então, ele vê a imagem que ele tem de Cristo agora é de um cordeiro que havia sido morto. Mas João já tinha visto Cristo antes, né? No capítulo 1, ele fala dele lá, no verso 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, né? Veja que Jesus havia aparecido já para João de uma outra forma. Agora ele está aparecendo desta forma, como que um cordeiro que havia sido morto. E aí está no trono. O que isso tem a ver? O que nós podemos aprender disso? Essa questão de um cordeiro como que tendo sido morto, então ele tinha marcas e sinais de alguém que havia sido morto, mas que venceu a morte. Isso é uma clara referência à humilhação de Cristo até a sua morte na cruz. Então, ele é alguém que teve que receber toda a ira do Pai em nosso lugar
teve que expiar os nossos pecados como cordeiro, e fazendo isso ele cumpriu aquilo que Gênesis 3, 15 diz, que é o calcanhar dele seria esmagado. Agora, quando a gente olha essa questão do cordeiro, nós temos algumas referências pontuais que eu quero destacar aqui progressivamente. Nós temos aqui o carneiro, né, de Abraão, cordeiro, carneiro, bode, sempre dá a mesma coisa, viu? Não tem, todos eles são usados para apontar para Jesus. O carneiro lá, quando Abraão vai sacrificar Isaac, Isaac apontava para Jesus, isso é claro, é evidente que é assim, porque Paulo fala em Gálatas isso com muita clareza. E aí você tem a figura do pai ali em Abraão e a figura de Cristo em Isaac. Quando ele vai sacrificar Isaac, nós vemos que Deus ordena que Abraão não fizesse isso, mas que estava provando ele, e providencia ali um carneiro que estava entre os arbustos para que ele pudesse utilizá-lo como sacrifício. Então você tem ali uma substituição de Isaac. Isaac apontava para Cristo, agora é o próprio carneiro que aponta para Cristo, que substitui Isaac no sacrifício. Então, ali você tem uma clara, você tem uma demonstração ali de apontando, tipificando a Cristo. Esse é um primeiro momento que a gente pode destacar. O segundo é o Cordeiro da Páscoa, que eu preguei domingo, que Deus ordenava às famílias a pegar um cordeiro, sacrificar, e ou se fosse um cordeiro, fosse muito para uma família pequena, chamasse outra família para fazer. Então o sangue era aspergido nos umbrais, a carne era assada, depois comida ali, e aí você vê que isso apontava para Jesus, o cordeiro, que Paulo vai dizer o cordeiro pascual. Você tem depois que Israel sai do Egito, e é feito o tabernáculo, depois o templo lá em Jerusalém, tem os sacrifícios dos cordeiros que apontavam para Jesus. E Isaías fala do servo sofredor como sendo um cordeiro levado para o matadouro. Ele fala exatamente isso. Vamos ler o texto de Isaías 53, verso 7. Pedi aí a Silvia que leia para nós, por favor. 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha, Isaías faz essa ligação do servo sofredor, que é Cristo, a atitude dele de ser levado ao sacrifício, como de um cordeiro que é levado para o sacrifício. Essa associação é feita para mostrar que os cordeiros também, que eram sacrificados no tabernáculo e no templo, apontavam para o Cordeiro de Deus. Atos 8:32, Silvia, lê para nós, por favor. Atos 8:32. Oi? 8:32. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Esse texto aí é quando Filipe vai pregar lá para Etíope, não é? E aí ele estava lendo essa parte de Isaías aí, e ele queria saber de quem que o profeta estava falando. E aí depois o Filipe vai explicar e dizer que é falando de Cristo. O que eu quero enfatizar aqui é a questão da figura do Cordeiro associada a Cristo no Antigo Testamento. E aí, quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver João Batista dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai ver também Pedro falando que fomos comprados com precioso sangue. Apocalipse, agora que a gente viu,
Isso eu quis mostrar que vai ampliando o sentido. Você tem o carneiro lá com Abraão, né? Você tem o cordeiro com a Páscoa, vai ampliando mais. Você tem os sacrifícios, que vai ampliando mais ainda, associado ao tabernáculo e ao templo. E você tem a encarnação do cordeiro no período da humilhação e depois ele aparecendo já glorificado. Vou tentar usar aqui. Peraí, um pouquinho só. Tá claro, irmãos, isso aí? Vamos ver aqui. Mudou a tela, né? Ó, você vai tendo essa ampliação aqui. Está aparecendo para vocês, né? Você tem aparecendo aqui com ele sendo tipificado pelo carneiro, com Abraão, em Gênesis. Depois você tem em Êxodo, ampliando mais agora, não só, agora não é mais com patriarca, mas é uma nação agora fazendo sacrifícios e apontando para Cristo. Aí vem a Páscoa, passar por cima, a ira de Deus sobre os inimigos, tudo isso apontando, dando mais detalhes, ampliando mais as informações. Depois você tem os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo e no templo, tanto no período de que a nação ela está caminhando no deserto, e ela faz esses sacrifícios no tabernáculo, como também quando ela chega em Jerusalém, e aí depois com o reinado de Salomão é colocado ali o templo, e aí é sacrificado ali, apontando para Jesus. Aí você tem outro momento, mais informação ainda, que é o Novo Testamento, quando Cristo vem, o próprio Cordeiro de Deus, que João Batista fala, mas no período da humilhação, ele ainda vai ser morto, ele vai ser ferido, ele vai passar por esse período ainda, esse processo de humilhação, de levar sobre si as nossas dores e enfermidades e ser moído por causa das nossas transgressões, levado para o matadouro como uma ovelha muda. E agora você tem João vendo esse mesmo cordeiro que aqui foi tipificado e aqui andou entre nós. Agora João vê não mais humilhado, mas apenas com as marcas de que e as provas de que ele passou por isso aqui, mas que ele venceu. E é por isso que ele pode abrir o livro. Ele pagou a dívida. Ele cumpriu o que tinha que se cumprir como segundo Adão. Ele cumpriu o que aqui para trás já falava, né, que era a questão do Gênesis 3,15. Ele cumpriu já isso, a questão da ter o calcanhar esmagado. E agora ele está caminhando para outro processo, que é a finalização completa e absoluta da sua vitória, que é quando ele vai voltar e vai esmagar a cabeça da serpente. O que eu quis tentar fazer aqui, é difícil fazer com o mouse, né, isso aqui, mas tentei fazer aqui para vocês a progressividade das informações da revelação bíblica sobre Cristo, a partir dessa figura do Cordeiro, que vai se ampliando para chegar na consumação. Não sei se ajudou, né? Mas tentei aqui ajudar vocês. Vamos voltar aqui para PDF. Voltou, né? O que João vê, na verdade, é um cumprimento profético. Ele está vendo que aquilo tudo que o Antigo Testamento fazia literalmente, os animais que eram sacrificados, como eu já expliquei, eles na realidade apontavam para o Cordeiro de Deus e que purificaria de uma vez por todas os nossos pecados. O cordeiro aqui visto por João é um cordeiro que envolve soberania. Veja, não é um cordeiro humilhado, é um cordeiro que está relacionado à soberania. Por quê? Porque ele está no meio do trono. Ele não está numa condição de humilhação. Ele está numa condição de soberania, porque ele está no meio do trono, junto ao Pai, e ele tem autoridade para pegar da mão do Pai. Ele é o único que pode fazer isso. Isso demonstra que ele
não só é digno, mas também ele tem o status de soberania. A gente pode observar que essa condição de soberania é expressada aí no capítulo 6 de Apocalipse, verso 15 ao 17, diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se?